Você sabe o que é saúde suplementar? Porque eu sempre começo com essa pergunta. Porque muitas das pessoas que estão no dia a dia trabalhando dentro da saúde suplementar, seja em qualquer nicho, recepção, atendimento, credenciamento, recurso de glosa, muitas das vezes aprende fazendo e não tem noção do que é saúde suplementar, qual é o contexto, como ela funciona, o que significa, o que a rege, quais são os preceitos e os conceitos, qual o propósito. Muita gente não sabe, tem muita pouca experiência sobre a ANS. E se a gente não conhecer e não dominar a ANS, a gente não consegue ter uma boa fluidez na saúde suplementar. A saúde suplementar nada mais é do que o tratamento, né? As demandas que a gente tem dentro da saúde privada. Então vamos lá. Para entender, eu coloquei aqui na apostila de vocês um contexto e uma linha do tempo, que é bem interessante para vocês poderem dirimir bastante isso. Qual é o contexto? Lá em 1988, a Constituição Federal assegura em seu artigo 196 que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo, mediante a políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal, igualitário, às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, toda a demanda da saúde suplementar que a gente vive hoje, toda a história, toda a rotina tem a ver com esse artigo da Constituição Federal lá de 1988. E aí, na linha do tempo, consta assim, 1998 foi quando a Assembleia Constituinte definiu que a saúde era um direito humano fundamental, direito de todos e dever do Estado. O que ela fez? Quem é mais ou menos da minha idade ou um pouquinho mais velho vai se lembrar do INAMPS. Antes de ser SUS, o órgão era INAMPS. Esse INAMPS ele foi absorvido pelo Ministério da Saúde e foi criada uma lei orgânica, Lei 8080, de 19 de setembro de 1990. E através dessa lei foi fundado o Sistema Único de Saúde, que é o SUS que a gente conhece hoje. Então, desde 1988, começou toda essa mudança no panorama político e social brasileiro, onde foi fundado o SUS. Para quem não sabe, o SUS é específico do Brasil e muitos países vêm de fora para estudar o nosso Sistema Único de Saúde, que funciona, é excelente, tem demandas assim maravilhosas, mas a gente acaba sofrendo um pouquinho diante da corrupção que tem por trás de tudo isso. Mas o SUS, ele é algo assim, se você estudar no profundo, você se apaixona. Então, tudo começou em 1988 com a criação do Sistema Único de Saúde. A partir daí, várias emendas, várias demandas foram criadas e situações realizadas para que a gente chegasse até o dia de hoje. Em 1998, até 1998 ali, não havia regulação. As regras, elas eram estabelecidas de acordo com o contrato entre operador e prestador e operador e beneficiário. Então, assim, cada um tinha uma guia, cada um tinha um código, cada um tinha uma lei, cada um definia como seria feito o faturamento, a autorização. Era uma bagunça louca, uma coisa muito complicada. Não se existia quase sistemas ainda de gestão, como a gente tem hoje dentro das clínicas. Era tudo muito manual, autorizações por telefone, era bem complicado. E aí, lá em 1998, foi criada a Lei 9656, que é a lei que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. Foi através dessa lei, lá em 3 de junho de 1998, a partir da criação dessa lei, que a saúde suplementar foi instaurada no Brasil. Porque essa lei, ela dispõe sobre pessoas jurídicas de direito privado que operam os planos de assistência à saúde, que é todas essas operadoras e seguradoras de saúde que operam isso. E essa lei é a lei que rege, até os dias de hoje,
a saúde suplementar no Brasil. Claro que já estamos no ano de 2023 e muitas emendas a essa lei foi criada, porém ela ainda não foi revogada. Ainda existem cláusulas ativas até o dia de hoje, oriundas dessa primeira lei de criação. Porém, apesar dela ter sido criada em 3 de junho, ela só entrou em vigor em 1999. Em 1º de janeiro de 1999. A partir daí, também foi criado a Agência de Vigilância Sanitária, que é o Anvisa. E aí uma nova etapa surge no registro e fiscalização de medicamentos, alimentos e materiais de OPME. A Anvisa, a princípio, ela foi criada somente para regulação, regulamentação e fiscalização de medicamentos e alimentos. Mas deu tão certo que hoje em dia nós temos brinquedos, roupas, tudo que é importado tem que ter um registro da Anvisa. E funcionou realmente muita coisa, tem sistema de tecnovigilância, é algo assim que funciona de verdade. Em 1999 também, oriunda a Lei 9656 de 98, foi criada a política de medicamentos genéricos. Antes disso, o medicamento ele era somente de marca. Hoje, nós temos não só os genéricos, como também muitos medicamentos similares no mercado, todos oriundos da política nacional de medicamentos genéricos. No ano 2000, somente no ano 2000, 2 anos depois, com a Lei 9961, é que a ANS, que significa Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela foi criada. Ela foi criada, na realidade, com um regime vinculado ao Ministério da Saúde e como um órgão de regulação, normatização, controle e fiscalização de todas as atividades ligadas à saúde suplementar, tanto entre operadoras e prestadores, como prestadores e beneficiários e operadoras e beneficiários. Tudo dentro da saúde suplementar é regido hoje pela ANS. A ANS, ela sempre faz as suas demandas, ela sempre regula ou normatiza ou controla ou fiscaliza as ações através de uma resolução normativa, que a gente chama de RN, ou de uma instrução normativa, que a gente chama de IN. Tudo que é relacionado à saúde suplementar, ou ele precisa ter uma lei vinculada à Agência Nacional de Saúde, uma notificação, que é através da instrução ou da resolução normativa. Todo mundo comigo até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Tem pergunta, Dani? Não, ainda não. Então vamos lá. Saúde suplementar. O que é? Saúde suplementar é a atividade que envolve a operação de planos e seguros privados de assistência médica à saúde, referidos como planos ou seguro-saúde. É uma operação regida pelo poder público, representado pela ANS, com a Lei 9656 de 98. E ela também é regulada por outros 2 órgãos. A Anvisa, que como a gente já falou, foi criada em 99, e ela vem para fiscalização de materiais, medicamentos e alimentos. Tem a política também que foi criada junto da Anvisa de Nacional de Medicamentos Genéricos, e a ANS, que apesar de ter nascido somente no ano 2000, também foi regulamentada através da Lei 9656 de 98. Como a saúde suplementar ela é organizada? Por que eu coloquei isso aqui? Porque quem faz credenciamento, relacionamento comercial, precisa dominar a ANS, precisa dominar não só como a saúde suplementar é organizada, como também é vendido as formas de plano. Porque na realidade ele vai tratar com beneficiários, com prestadores que têm diversos tipos, Tem hospital, tem clínicas, tem laboratórios, tem profissionais liberais, que são os que fazem lá toda a parte da multidisciplinar, nutrição, fono, fisioterapia, psicologia, e tudo isso também é regido pela ANS.
E se você não conhecer como a ANS ela é organizada, como a saúde suplementar é organizada, como esses planos eles são vendidos, como eles são comercializados, como eles funcionam, você não vai ter um bom domínio de credenciamento, porque tudo está ligado e você precisa ter domínio daquilo que você faz. Então vamos lá, cada plano ou seguro-saúde oferecido aos consumidores se diferencia no momento da contratação e eles podem ser diferenciados assim, por área geográfica coberta, pela cobertura dos serviços escolhidos, pela segmentação, se ele é ambulatorial, hospitalar, sem ou com obstetrícia, se ele é um plano de referência, se ele é odontológico e pode também ter a combinação entre eles. Ele pode ser ambulatorial hospitalar, ele pode ser ambulatorial hospitalar e ter odontologia. Pelo padrão de conforto também, você pode escolher lá quais você pode fazer um plano independente do que você vai pagar, pelos profissionais que você quer atendido, pelos melhores hospitais. Claro que o padrão de conforto determina também o padrão do pagamento que você vai ter com o plano de saúde, mas também é uma segmentação que pode ser escolhida ali na hora da gente comprar o nosso plano. E também as carências a serem cumpridas. Diferente do que todo mundo acha, e acreditem, é o que a gente mais escuta nos dias de hoje, principalmente para quem trabalha dentro da área de saúde, principalmente para quem é prestador. A operadora diz que está em carência, a operadora colocou tanto tempo de carência. Gente, quem faz as carências é a ANS. É a ANS que determina o quanto de carência cada exame vai ter. Assim como ela determina também qual é o prazo obrigatório que a gente tem a nível de prestador para oferecer uma consulta ou um procedimento para que determine o tempo da autorização. Tudo quem define é a ANS. A operadora, ela não tem esse poder de mudar a resolução da ANS. Pelo contrário, lembra que eu falei que a ANS regula e normatiza, confere, a ANS demanda tudo. Então, tempo da carência, prazo para atendimento, tudo quem define é a ANS. Então, as carências, por exemplo, eu sou diabética, se eu fizer um plano hoje, colocar lá a informação que eu sou diabética, eles vão me pedir alguma informação lá do tipo assim... quando a gente faz o plano, a gente tem que preencher o atestado de saúde. Então, se eu colocar lá sim, para que alguma doença pré-existente, a ANS determina que eu vou ter 24 meses de carência para a realização daquele procedimento, linkado à minha patologia. Então, quem determina as carências é a ANS, não é a operadora.